Muito bem, nessa aula vamos continuar os exercícios relativos ao tema administração tributária, o último título do livro 2º do CTN, pegando toda a parte de fiscalização, dívida ativa e certidão negativa. Vamos lá, questão número 115. Vamos lá. Diz o CTN que a legislação tributária, observado o disposto nessa lei, no próprio CTN, regulará em caráter geral ou especificamente, em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. A legislação mencionada, salvo disposição em contrário, aplica-se exclusivamente, voltando para mim aqui, e o Vitor vai colocar as respostas lá para nós, mas voltando para mim, olha só. Cuidado. Em primeiro lugar, cuidado com a expressão legislação tributária. Lá do artigo 96 do CTN nós já sabemos disso. A expressão legislação tributária compreende leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Então as autoridades fiscais estão reguladas as suas atividades pela legislação tributária, de acordo com o artigo 194 do CTN. E essa legislação tributária, de acordo com o parágrafo único, se aplica a todas as pessoas físicas, jurídicas, imunes, isentas, seja lá quem for. Contribuintes, não contribuintes, etc. Ok? Então, vamos agora responder a nossa pergunta. No caput, só para... Ei, Vitor, volta um pouquinho aqui para o caput, só para a gente verificar. A legislação mencionada aplica-se exclusivamente, agora sim, vamos lá. Opção A, as pessoas naturais ou jurídicas que sejam contribuintes do imposto a que alude? Não, lógico que não. Não precisa ser contribuinte de acordo com o parágrafo único do artigo 194. As pessoas, letra B, as pessoas naturais ou jurídicas, ou quando se trata de pessoa jurídica, a seus diretores ou representantes legais, não, nada a ver. Letra C, aplique-se a todas as pessoas que se achem em seu campo de incidência, inclusive as que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. É óbvio que essa é a resposta, parágrafo único do artigo 194. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D. As pessoas jurídicas que sejam contribuintes ou responsáveis, não há necessidade nem de que seja contribuinte, nem que seja responsável. E na letra E, as pessoas naturais ou jurídicas não imunes, inclusive as que sejam isentas ou não tributadas, não. Inclusive aquelas que sejam imunes. Ok? Então, voltando para mim, minha gente, é aquela velha história, vejam que já é a segunda questão sobre isso, o fato de que a legislação tributária se aplica a todas as pessoas físicas, jurídicas, imunes, isentas, contribuintes, não contribuintes, seja lá quem for. Ok? Inclusive as próprias autoridades fiscais, que terão suas atividades reguladas pela legislação tributária. Legal. Vamos lá. Próxima questão. Questão 116. Assinale abaixo a opção que, segundo decorre do CTN, contém afirmação falsa. Cuidado. Contém uma afirmação falsa. Vamos lá. Letra A. A dívida regularmente inscrita goza da presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, dispensando a autoridade exequente, portanto, do ônus de provar sua legitimidade. Só há um errinho aí. Não é presunção absoluta, é presunção relativa, presunção iuris tantum. Então, voltando para mim, o artigo 204 do CTN determina que o crédito inscrito em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, mas o parágrafo único do mesmo artigo determina que essa presunção é relativa, iuris tantum, podendo ser ilidida, afastada, derrubada por qualquer prova inequívoca a cargo de direito passivo ou de terceiro a quem aproveite. Minha gente,
Não há como esquecer isso. Só existem duas presunções no Código Tributário Nacional. E ambas relacionadas à dívida ativa tributária. A primeira é a presunção de fraude contra a Fazenda Pública do artigo 185 do CTN, que considera fraudulenta a alienação ou seu início de bens ou rendas do sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito inscrito em dívida ativa. E determina também que se o sujeito passivo reservar bens suficientes para o pagamento da dívida, não há presunção. Nesse caso, o CTN não coloca expressamente se a presunção é absoluta ou relativa. Alguns doutrinadores consideram que ela é absoluta e se ele reservar bens ou rendas suficientes para garantir a dívida, não há presunção. Outras consideram que ela é relativa. Por quê? Porque existe a presunção, mas se ele reservar bens ou rendas suficientes, ele derruba a presunção. Uma discussão de sexo dos anjos. Então, esta presunção do artigo 185, vocês podem se deparar com umas duas possibilidades, a doutrina diverge com relação ao fato de ser absoluta ou relativa. Mas a outra presunção, que é a do artigo 204, que é a presunção de certeza e liquidez da própria dívida tributária, esta está expressa no parágrafo único do artigo 204, que ela é relativa. Então, recapitulando, para não esquecer, só existem duas presunções do CTN, não tem como errar. Ah, vou errar, não consegue, é impossível. Presunção de fraude contra a Fazenda Pública, que a doutrina diversa é absoluta ou relativa, mas que não vai existir se ele reservar bens ou rendas suficientes para pagar a dívida, que só existe quando inscrita em dívida ativa, e a presunção relativa